Às vezes, você vê coisas que não queria, mas mesmo sem querer, a sua vida acaba ficando em risco por descobrir algum segredo de alguém. O meu nome é Fábio e moro em Campinas. A história que eu vou contar agora aconteceu com um dos meus primos, que mora no interior, lá no norte de Minas Gerais. Naquela época, eu tinha uns 15 anos e tinha o costume de criar passarinho. Eu gostava muito de ouvir o canto deles. O bom é que depois do medo que eu passei, eu me conscientizei e mesmo cuidando muito bem dos bichinhos, vi que o melhor lugar para eles é a natureza. Naquela época, a cultura do povo do interior em criar passarinho era muito forte. Ainda bem que hoje diminuiu bastante, mas na época que eu era adolescente, não era assim. Às vezes eu saía cedinho para os matos e só voltava para casa na boca da noite. Eu ia de bicicleta em uma mata que ficava a uns 9 quilômetros da minha casa. Nessas andanças, eu sempre ia acompanhado pelo meu fiel companheiro, um vira-latas de cor escura e de porte grande. Eu pegava os passarinhos com o alçapão da gaiola de buriti, ou com um visgo de gameleira mesmo. E foi em um certo dia que eu estava tirando o visgo que eu vi o que eu não devia e nem acreditava que existia, e isso me colocou em apuros. Em uma determinada tarde, eu não sei se era no ano de 98 ou 99, eu fui na mesma mata em que eu capturava os passarinhos. Só que nesse dia eu fui tirar visgo, pois o meu estava acabando. Aquela atividade consistia em fazer uns cortes na gameleira com o facão e aparar aquele leite que saía da árvore, igual seringueiros fazem. Depois eu fazia um fogo e colocava a lata de metal que eu tinha tirado o leite da gameleira dentro. Depois era só mexer até engrossar e o líquido virar uma espécie de látex, bem grudento. Aí o visgo de pegar passarinho estava pronto. Após fazer aquele procedimento, quando era por volta de quase 6 da tarde, chamei o meu cachorro e resolvi voltar para casa. Eu havia deixado a minha bicicleta próxima da estrada e para eu chegar até lá ainda estava um pouco longe. Enquanto eu ia andando por dentro do mato, eu vi um homem que morava em uma casa isolada na beira da estrada, por onde eu já tinha passado quando eu fui para a mata. Eu só conhecia aquele homem de vista, então me abaixei e fiquei quieto, atrás de umas moitas. O meu cachorro ficou ali perto de mim e nem latiu, pois ele era muito manso e também já conhecia aquele homem mais ou menos. Aquele homem ia andando a menos de 40 metros de mim, quando de repente ele parou e tirou as suas roupas e ficou olhando um tempão para o céu. Aquela situação era muito estranha. Fiquei curioso com a atitude daquele caboclo. Depois do homem olhar para a lua por uns 10 minutos, ele caiu no chão e começou a se contorcer todo. E ali eu fiquei com medo, pois nesse momento ele começou a xingar uns nomes bem feios. Ali deu para perceber que ele estava virando bicho, pois o seu rosto estava totalmente diferente. A sua face agora era de um monstro. Não quis esperar para ver até o final. Chamei o cachorro e saí dali silenciosamente. Dei a volta no mato e fui embora. Só cheguei em casa quase 8 da noite, pois a bicicleta furou o pneu no meio do caminho. Minha sorte é que aquele ser encapeteado não foi atrás de mim, pelo menos naquela noite. No outro dia, quando eu comentei o ocorrido com meu avô, ele falou para eu tomar cuidado, pois quem vira bicho não gosta de ter o seu segredo macabro revelado. É por isso que essas pessoas geralmente vivem isoladas nos cafundó do Judas. O que você viu foi um homem se transformando em um lobisomem, meu neto.
É bem provável que o monstro sentiu seu cheiro depois que ele ficou totalmente transformado. Tenha cuidado nas suas andanças, falou meu avô. No início, eu fiquei bem preocupado com o que o meu avô falou, pois ele poderia ter razão. Mas os dias foram passando e nada de mais estranho aconteceu. Então, eu fui esquecendo do ocorrido. Fiquei mais de ano sem sair por aqueles lados, mas com o tempo fui perdendo o medo. Depois de um certo período, comecei a voltar naquela floresta com o meu primo. Quando a gente passava na frente da casa daquele homem, as portas estavam sempre fechadas, mas um tempo depois, aquele homem reapareceu na sua casa. E vez por outra, quando passávamos na estrada, ele estava lá na frente. Às vezes, o meu primo e eu ficávamos na mata até mais tarde. E ele sempre levava a sua espingarda, só que nada atípico acontecia. Teve um dia que eu resolvi ir naquela mata sozinho, já que a barra estava limpa. Nesse dia, nem o meu cachorro quis ir comigo, pois depois que vimos o bicho, meu cão pegou um trauma e não quis mais me acompanhar por aquelas bandas. Fiquei no mato fazendo as atividades como era de costume, e à medida que a tarde foi chegando ao fim, resolvi ir embora antes que chegasse a noite. Quando passei na frente da casa do tal homem, ele não estava. Eu prossegui tranquilamente, pedalando por aquela estrada, e quando estava quase escurecendo, eu já estava a apenas uns 3 quilômetros de casa. Teve uma certa hora que eu desci da minha bicicleta de barra circular para tirar a água do joelho. Aí eu olhei para trás, naquela reta longa de estrada de cascalho, e foi aí que eu vi um vulto negro ao longe, vindo para o meu rumo. Eu fiquei ali parado olhando para ver que animal que era. Na hora eu fiquei alegre, pois pensei que era o meu cão que tinha ido atrás de mim, e eu tinha desencontrado dele devido ao cachorro gostar de andar por dentro do mato. O animal estava a uns 500 metros de mim, e na hora eu até dei um sorriso de alegria. Mas à medida que aquele animal negro foi se aproximando e ficando cada vez maior, o meu sorriso foi desaparecendo. E à medida que o bicho se aproximava mais, aí a ficha caiu de vez. Naquele dia há muito tempo, eu não cheguei a ver o homem totalmente virado no cão, mas obviamente o medo me fez ligar os pontos. O animal vinha com tudo e já estava a uns 200, 300 metros de mim. Ali já não havia mais dúvidas. Pelo tamanho do animal, aquilo não era o meu cachorro. Eu quebrei a gaiola de Buriti com os dedos e o azulão que eu criava há algum tempo e outro que eu tinha pego naquele dia voaram para longe. Aí eu coloquei a bicicleta para andar. A bike tinha uma coroa bem grande e demorava a pegar velocidade. O pior é que eu não tinha nenhuma arma para me defender. Estava apenas com um estilingue pendurado no pescoço, mas que seria pouco útil contra um monstro daquele tamanho. Uma coisa bem batida que o povo fala é sobre a lua, pois minutos antes uma grande lua começou a despontar no céu e iluminou aquela estrada. Umas 3 vezes que eu olhei para trás, aquela besta estava cada vez mais perto. A minha sorte é que um pouco mais para frente tinha uma leve descida, mas que ia bem longe. Aí a bicicleta embalou bastante. Aí aquela fera foi ficando para trás. Só que bem mais na frente começava uma ladeira bem grande. Não era muito acentuada, mas era um pouco longa. Eu cheguei com tudo naquela subida, mas após poucos metros, a velocidade da bicicleta diminuiu a 0. Desci da bicicleta e subi aquela ladeira empurrando a mesma. Sem a bicicleta, eu subiria muito mais rápido, mas infelizmente eu ia precisar dela, pois após aquela subida, uma grande descida começava novamente. Se aquilo não me alcançasse antes, eu estaria a salvo.
Quando eu olhei para trás mais uma vez, aquele bicho estava ainda mais perto e eu achei que não ia escapar. Enquanto isso, aquele monstro vinha fazendo um barulho horrível, parecendo um fungado de um porco com fome, e na mesma hora já uivava de um jeito totalmente sinistro. Aquilo era uma coisa do capeta. Ali eu já estava morto de cansado, mas eu não queria perecer nas garras daquele ser, que pelo jeito foi mandado pelo próprio Coisa Ruim. Isso se não fosse o próprio, é claro. Ali eu ia rezando para todos os santos e prometi para eu mesmo que se eu escapasse daquele cramunhão, eu jamais voltaria a mexer com criação de passarinho. Cheguei no topo daquela subida, já nas últimas, e quando montei na bicicleta, o monstro já estava a uns 30, 40 metros de mim. Mesmo cansado, pedalei com tudo e cheguei na descida. Desci pedalando ao máximo e torcendo para eu não cair. Logo mais à frente, aquela descida acabou e deu lugar a uma longa reta. Dali, já dava para ver as luzes daquela pequena cidade ao longe. Passei com tudo por uma ponte de madeira, mas quando aquela aberração chegou ali, estranhamente, aquilo parou e não atravessou a ponte. Ao longe, eu só vi aquele par de olhos muito brilhantes, enquanto eu me afastava cada vez mais. Aquilo só não me pegou porque, pelo visto, aquela besta também se cansou um pouco na subida. A fera era muito veloz e corria muito mais rápido do que qualquer ser humano, mas não correu o suficiente para acompanhar carro ou moto, igual alguns contam em outros relatos. Eu contei o ocorrido apenas para o meu avô e para o meu primo, mas eles não quiseram ir na casa do homem tirar satisfação ou acabar com ele. Minha família era de paz e não gostava de se envolver em confusões. Meu avô falou apenas para eu não andar mais à noite nesses lugares e que só passaria chumbo no bicho se ele invadisse as suas terras, o que nunca aconteceu. Uns anos se passaram, até que um dia, um conhecido falou para o meu primo que aquele homem da casa isolada, que virava bicho, foi encontrado morto e totalmente nu no meio da estrada. Segundo o homem, ele estava todo quebrado e as autoridades disseram que ele foi atropelado por um caminhão ou por um carro grande qualquer. Então o mais provável é que o homem, virado na desgraça, tentou atacar algum motorista e acabou atropelado. O monstro era tinhoso, pois enquanto eu andava com meu primo, que carregava uma espingarda, a fera ficava oculta. Mas foi só eu andar sozinho que aquilo me caçou. Isso porque sabia que eu havia descoberto o seu segredo macabro. Ainda bem que aquela besta teve o seu fim. Desde que eu levei aquela carreira do lobisomem, eu deixei de criar passarinho, pois eu vi que aquilo não dava futuro e não era o certo. Também nunca mais andei por aqueles lados, pois depois daquela carreira que eu levei, eu fiquei traumatizado por um bom tempo. Boa noite.